Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para continuarmos a explicação do nosso conteúdo, né? Uma vez que estamos falando de lógica aristotélica e estamos classificando os argumentos, né? Nas aulas anteriores eu já apresentei para vocês qual as diferenças entre o que era a lógica aristotélica, né? Qual a diferença entre argumento, raciocínio e como se dava um dos primeiros passos de classificação, né? Na realidade, o passo que eu apresentei para vocês, ele é o quarto passo de classificação, tá? Existem alguns anteriores, e agora nós vamos seguir a sequência, até porque informei que existem diversas formas de classificar um argumento, e nós vamos, durante algumas aulas, utilizar algumas dessas formas, tá? No finalzinho, só reprisando o finalzinho da aula, falei sobre a diferença entre argumento e raciocínio, expliquei um argumento válido, né? Como vocês podem ver aqui, voltando um pouquinho, a diferença entre raciocínio e argumento é que um raciocínio ele é algo mais objetivo, né? Ele é algo mais pronto, algo mais acabado, sem muita justificativa. Já o argumento é o mesmo pensamento do raciocínio, só que de forma mais argumentada, como o nome já sugere, né? Aqui eu tenho a afirmação de que Sócrates é mortal, de forma assim, aplicada no que se refere ao raciocínio, e aqui eu tenho o argumento do porquê que o homem é mortal, né? Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal, tá bom? Expliquei para vocês a classificação, né? Como se aplica a regrinha do A é B, C é A e C B, expliquei na aula anterior. Também expliquei para vocês como se dá um argumento quando ele é construído de forma lógica correta, mas ele não é verdadeiro, tá? E existe essa diferença, é bom que vocês identifiquem isso. Existem argumentos que, logicamente, eles são construídos de forma correta, mas não são verdadeiros, tá? Uma forma disso é esse argumento. Ó, todo gato perfeito possui quatro patas, tá? Ali eu tenho pastas, mas é patas. Todo cão possui quatro patas, logo todo cão é um gato perfeito. Se vocês observarem bem a construção desse argumento, ela é correta, ela está correta. A construção lógica está correta, né? Mas o argumento não é verdadeiro, é o que a gente chama de falácia, né? A gente vai ter uma falácia aqui, tá? Mas isso nós vamos entender um pouquinho mais à frente, ok? Bom, eu vou apresentar para vocês as primeiras quatro formas de classificação do argumento. Nós temos aqui a primeira, tá? É importante vocês entendam isso, tá? Escrevam isso, anotem isso. Temos as quatro primeiras. A primeira é dentro do argumento, você precisa observar de forma inicial os termos maior, médio e menor, tá? No segundo momento, você precisa identificar os termos geral e particular. O terceiro passo a gente chama de veracidade das proposições, tá? E o último passo, o quarto passo, né? O último nesse contexto, nessa explicação de hoje, porém não menos importante, é a regrinha que eu expliquei na aula passada, né? ABC, que é essa aqui, tudo A é B, tudo C é A, tudo C é B. Mas vamos por parte, né? Então, o primeiro passo, como eu classifico um argumento, identifico dentro de um argumento os termos maior, médio e menor, geral, particular, e olho se a veracidade dessas proposições, tá? Então, o que é importante vocês perceberem? Quando você vai classificar um argumento, o argumento precisa ser comprovado por todas as etapas, tá? Se você for classificar, se eu pedir assim para vocês, classifiquem um argumento a seguir, coloco lá o argumento passa pela primeira etapa, pela segunda, mas não passa pela terceira, então você já pode parar ali a forma de classificação, porque aquele argumento não é válido. Não existe veracidade naquele argumento. O argumento, para ser válido, ele precisa ser comprovado por todas as formas de classificação. Todas, todas. Se houver falha em alguma, aquele argumento não é válido. Imagine alguém que utiliza os argumentos para comprovar uma verdade ou uma falácia, né? E aí uma das formas de se classificar o argumento não é aprovado. Então, se eu não tenho a totalidade daquilo, então, tendencialmente, eu não posso falar que aquilo é uma verdade, tá bom? Mas como é que eu faço essa classificação? Vamos lá, né? Primeiro, eu vou usar o mesmo argumento para todas as classificações, até para ficar mais fácil para vocês, tá? O argumento que eu estou usando tem a mesma estrutura, duas premissas e uma conclusão, né? Primeira premissa, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal, é a conclusão, tá? Tenho premissa 1, premissa 2 e premissa 3. Vale ressaltar que
As premissas e a conclusão eu posso chamar também de proposições, tá? Mas isso a gente vai entender mais na frente. Então vamos lá. Como classifico esse primeiro termo, né? Como eu classifico esse argumento, identificando ali os termos maior, médio e menor. Se vocês observarem bem, se nós retirarmos os conectivos e as preposições desse argumento, eu vou ter três termos, né? Como vocês podem observar. Eu vou ter três termos. Eu vou tirar aqui do modo de exibição, porque eu vou escrever que vai ficar um pouquinho melhor para vocês entenderem, tá? Eu tenho três termos aqui, ó. Termo maior, médio e menor. Se vocês tirarem ali todo, na premissa 2, eu tenho mais uma vez a palavrinha né? Tenho um numeral, embaixo eu tenho um logo, e depois eu tenho a palavrinha novamente. Os termos desse argumento são três, tá? Até porque eles se repetem. Eu tenho homem e tenho mortal na premissa 1. Na premissa 2 eu tenho Sócrates e homem. Então, veja, se na 1 eu tenho um homem, na segunda se repete também homem. E na última eu tenho Sócrates e mortal. Então, em todo o argumento, eu tenho Sócrates duas vezes, homem duas vezes e mortal duas vezes, ok? Então, eu tenho três termos. Agora, como eu faço para... Obviamente, se eu tenho três termos, um desses será maior, o outro médio e o outro menor. Agora, como fazer para saber se o homem é maior que a morte ou maior que Sócrates? Então, a regra é simples. Vocês vão analisar os três termos e olhar quem cabe dentro do quê, tá? Então, vamos lá. Sócrates é maior que a humanidade ou ele está inserido dentro da humanidade? Sócrates é parte da humanidade. Esse homem que faz referência ali não é homem do sexo masculino, tá? É o homem enquanto humanidade. Que ele fala, todo homem é mortal. Mas a premissa 1, ela me traz a palavra mortal. Então, se todo homem é mortal, eu entendo que a mortalidade ela é abrangente ao homem. Ou seja, todos os homens estão suscetíveis à morte. A morte é maior. Então, obviamente, eu já vou colocar aqui termo maior, mortal. Perdão, mortal. Termo médio, nesse contexto, vai ser o homem. E o termo menor, obviamente, será Sócrates. Por quê? A mortalidade estão inseridos todos os homens e todos os homens são Sócrates, Marias, José e João, tá? Então, o termo menor, Sócrates, o termo médio, homem, e o termo maior, mortal. O segundo passo, eu tenho que identificar os termos que eu chamo geral e particular. O que eu vou fazer nesse outro passo? Nesse outro passo, eu vou esquecer os termos maior, médio e menor. E vou analisar as outras coisas. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui homem, mortal, Sócrates, homem, Sócrates, mortal, e eu preciso esquecer esses detalhes, o que eu vou fazer? Eu vou analisar duas palavrinhas, tá? A expressão todo e a expressão um. Então, qual dos dois representa o termo geral e qual dos dois representa o termo particular? Obviamente que geral é representado pela expressão todo e o termo particular é representado por pela unidade, né? Isso aqui é óbvio e também até que está claro, está meio que desenhado para a gente. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma classificação, duas classificações já, né? Através do primeiro termo e do segundo termo, da primeira classificação e da segunda classificação. Se vocês observarem bem, o primeiro termo e o segundo, eu mapeei todo o argumento. Aqui no primeiro, eu encontrei os termos maior, médio e menor, e no segundo, termo geral e particular. Não me foge nenhuma palavra, nenhuma. Todas elas estão classificadas. E aí eu vou para a terceira parte. Qual que é a terceira parte? A gente chama de veracidade das proposições. Veracidade vem de verdade e proposições, como eu disse a vocês anteriormente, faz referência às premissas e à conclusão, porque tudo isso é uma proposta. Eu estou propondo uma premissa e estou propondo uma conclusão, tá? Então, veracidade das proposições. Primeira coisa, e esse é um passo mais chatinho, tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer, vocês precisam analisar a premissa 1, tá lá, P1, tá? E ver se na forma de senso comum ela é verdade, tá? Então, vamos lá. Todo homem é mortal? Sim, professor. Todo homem é mortal.
colocar aqui, sim. Ok? AP2. Sócrates é um homem? Até que se prove o contrário, pertence à espécie humana, tá? A conclusão, Sócrates é mortal? Óbvio, essa foi a minha conclusão. Aí você vai falar, professor, isso aí é besteira, né? Facinho, facinho. Mas para você comprovar a veracidade das proposições, você precisa fazer uma pergunta à própria premissa. Por exemplo, todo homem é mortal. Mas por que todo homem é mortal? Não vale me falar que é porque todo homem morre. Mas, de acordo com o princípio lógico, é o seguinte: sabe por que todo homem é mortal? De acordo com as primeiras classificações, todo homem é mortal porque a mortalidade é um termo maior do que o homem. Ou seja, o homem, vocês sabem, vocês estão vendo ali, o homem é suscetível, está abaixo da morte. Então, professor, por que todo homem é mortal? Aí eu vou colocar aqui, ó, colocar craseado, porque a mortalidade estão inseridos todos os homens. Ok? Professor, por que Sócrates é um homem? A humanidade estão inseridos todos os Sócrates nesse contexto, tá? E para finalizar, a conclusão que é um pouquinho mais chata. Lembrem que eu falei, até coloquei isso nos exercícios, as premissas, elas são comprovadas ou não pela conclusão. Isso. E a conclusão, ela é comprovada ou não pelas premissas. Então, como é que eu vou fazer aqui para verificar que a conclusão é verdadeira? Professor, por que Sócrates é mortal? Sócrates é mortal, olhando lá para o argumento, porque a mortalidade, eu vou colocar aqui, ó, a mortalidade estão inseridos todos os Sócrates por serem humanos e mortais. Beleza? Se vocês observarem, a conclusão é o fechamento do argumento. A P1 é a primeira premissa. Por que todo homem é mortal? Primeiro você vai dizer que sim. Tá? Por que é importante essa primeira classificação de senso comum? Vocês lembram deixa eu só voltar aqui um pouquinho para colocar isso aqui para vocês. Ó. Esse último argumento que eu coloquei aqui na aula anterior. Todo gato perfeito possui 4 patas. Aí você vai dizer, ok, professor. Todo cão possui 4 patas. Ok, professor, também sim. Se eu vou classificar esse argumento aqui com base naquela terceira classificação, que é a proposição, a conclusão não vai passar, porque todo cão não é um gato. Aí ali eu digo não e acabou a classificação para mim. Ok? Então eu preciso fazer essa primeira classificação, falar que é sim, sim e sim. Depois, se todas as proposições, né, se as premissas e a conclusão forem sim, eu vou falar por que elas são sim. Então, a P1 é verdadeira porque a mortalidade está inserida em todos os homens. A morte, nesse contexto, é abrangente à humanidade. A segunda premissa me diz que a humanidade estão inseridos todos os Sócrates, Platão, Parmênides e por aí vai, tá? E por que a conclusão é verdadeira? Porque a mortalidade, olha o último lá da conclusão, mortal. A mortalidade estão inseridos todos os Sócrates e esses por serem humanos e, obviamente, por serem mortais, tá? Aqui, por último, eu tenho a classificação que eu já fiz na aula anterior. Eu vou só fazer aqui para vocês. A foi homem, não é isso? Homem. E B, vou colocar uma barrinha aqui, tá? A homem e B mortal. Não é isso? Se alguém tiver alguma dúvida, é só assistir a aula anterior que vocês vão ver a classificação dessa quarta etapa, tá? Que eu coloquei aqui veracidade das proposições, mas não é veracidade das proposições. Só um minutinho aqui, gente. É aplicação da regra, tá? Aplicação da regra. Então, eu tenho aqui, né,
todo A é B, todo homem é mortal, todo Sócrates seria o C, né? É homem, de acordo, acompanhando o argumento lá, como vocês estão vendo. E para finalizar, todo Sócrates é mortal. É isso? Pronto. Fechou. Então, gente, essas são as primeiras 4 formas de classificação. Qualquer dúvida, porque o assunto é muito complicado, vocês podem falar, tá? Manda uma mensagem, sem problema algum, ok? E aí a gente vai, sem dúvida alguma, sempre que tiver um tempinho, eu vou explicando para vocês como é que acontecem as outras formas de classificação. Na próxima aula também eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mais 2 passos, tá? Mais 2 passos. Já vimos 4 e com mais 2 que vamos ver na próxima aula, formaram 6. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.